vídeos do Resenhando Sonhos e esse é o meu vídeo de conclusão do projeto Lendo Os Miseráveis. Então, se você estava acompanhando os vídeos do projeto, que saiu 2 vídeos aqui no canal, eu vou deixar os links aqui em cima e aqui embaixo, caso você não tenha assistido ainda. Eu tô lendo Os Miseráveis desde o início de outubro, então eu demorei 2 meses pra realizar esse projeto, porque eu estava lendo outras coisas junto. Esse é um livro, nessa edição da Kozak Naif, são 1958 páginas da história e mais 20 páginas, eu acho, de adendos. Então, não é uma obra curta, não é uma obra fácil ou rápida de ler. Até fácil ela não é rápida de ler e assusta muito. Eu coloquei Os Miseráveis nas minhas metas de leitura de 2015, falei dele naquele vídeo de 10 livros obrigatórios que eu iria ler em 2015 e eu tô bem perto de concluir toda aquela lista. O dezembro vai ser o mês derradeiro aí, então. Mas o objetivo desse vídeo é contar pra vocês como foi a minha experiência com esse segundo volume, que eu não conversei com vocês em vídeo ainda, e com toda a obra do Victor Hugo. Primeiro eu vou começar falando da forma geral, até porque se alguém não quiser assistir todo o vídeo já vai ter as minhas primeiras impressões da obra total aqui. Assusta Os Miseráveis? Assusta 2.000 páginas? Assusta. Assusta e assusta muito. E uma das pessoas que era muito assustada com isso era eu. E eu venci esse susto começando a ler esse livro, sem pretensão e sem meta de acabar ele em 1 mês, 2 meses. A minha meta era ler Os Miseráveis, e eu lia Os Miseráveis lendo outras coisas. Eu acho que eu não conseguiria ler Os Miseráveis lendo só Os Miseráveis, porque é uma leitura que é densa, é uma leitura que o Victor Hugo foge muito do contexto às vezes. Ele vai contar pra gente outras coisas completamente fora da história do Jean Valjean, da história da Cosette, da história da Fantine e da história do Marius. E a gente se perde muito nesse universo que ele criou, nessa história da França, nessa história que é uma história sobre a sociedade, que é uma história sobre pobreza, que é uma história sobre opressão e que é uma história sobre guerra e sobre revolução. E, talvez mais do que tudo, é uma história sobre caráter, perdão, e eu acho que ele foi muito, assim, bem sucedido quando ele criou essa obra. E eu não me arrependo nem um momento de ter pegado esse livro pra ler. Acho que esse foi o momento certo pra eu fazer essa leitura, porque isso é muito importante pra qualquer livro, tá? Não é nem só pra ler clássicos, é pra ler qualquer livro. Às vezes existe um momento certo pra que essa leitura seja feita. E eu digo isso para vários livros, eu digo isso pro Diário de Anne Frank, eu digo isso pros Miseráveis, eu digo isso pro Hobbit, eu digo isso pras Crônicas de Gelo e Fogo, eu digo isso para outros tantos livros que tem por aí, que existe um momento para serem lidos, porque a gente precisa, às vezes, ter uma certa amadurecimento pessoal, às vezes a gente tem que ter um certo conhecimento prévio, às vezes a gente tem que ter uma certa bagagem literária para poder compreender certos livros. Eu não tô dizendo que você precisa ter tudo isso pra ler Os Miseráveis, eu tô dizendo que eu precisava de tudo isso pra ler Os Miseráveis. Eu sei que se eu tivesse pegado esse livro há 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu não ia gostar dos Miseráveis. E teria sido uma leitura que eu teria abandonado e eu não teria tido a oportunidade, então, de ter contato com essa obra que é maravilhosa. Tudo que o Victor Hugo traz aqui, todas as reflexões, todas as coisas, são coisas que não importa se ele tá falando de 1830, ele tá falando muito do que a gente vive hoje ainda, sabe? Da pobreza, que é realidade no mundo e que é realidade no Brasil. Ele tá falando do excesso de poder que algumas pessoas têm, que é realidade no mundo e é realidade no Brasil. E ele tá falando sobre o quanto uma coisa vai em conflito com a outra e que tem tanta coisa no meio, sabe? Tem o caráter da pessoa, tem a fé, tem a religião, tem o passado, tem a índole e a doutrina que a pessoa segue, o caráter principalmente. E eu acho que a forma como ele trouxe isso aqui foi muito pertinente. Pertinente é a palavra certa. E eu falei nos outros vídeos que eu acho que essa obra poderia ter sido menos prolixa em alguns momentos, quando ele para de contar a história do Jean Valjean pra contar outras coisas, pra contar pra gente sobre o Waterloo, pra contar pra gente sobre o Bispo, pra contar pra gente aqui sobre a miséria, sobre a Revolução. Essas coisas todas, mas ao mesmo tempo a obra do Victor Hugo não seria a obra do Victor Hugo se não tivessem essas coisas. Os Miseráveis não seriam Os Miseráveis se fosse diferente, se fosse situado numa outra cidade, se fosse situado num outro momento. E o mais legal de tudo isso é que o Victor Hugo viveu um pouco disso, e viveu a França muito, que era
É uma cidade que ele amou muito e que ele deixa muito claro o amor e ao mesmo tempo a tristeza dele em ver que a França tinha todos esses problemas e que se portava de forma tão errônea em alguns momentos. E isso fica muito claro nesses livros. Então, assim, eu sei que algumas pessoas começaram a ler Os Miseráveis por causa do projeto e muitas vibrações positivas pra vocês. Muito obrigada por terem embarcado nessa comigo. Foi um desafio pra mim, porque é um clássico e Tamires e clássicos ainda não se dão muito bem. Só que o interessante e a conclusão que se deve tomar ao ler Os Miseráveis é que a história central não é a história do protagonista, que a história central não é a história da Cosette. A história central é a história de todo e qualquer miserável que exista, seja ele na pobreza de dinheiro ou na pobreza de espírito. E essa foi a lição que eu tomei de Os Miseráveis, e essa é a lição que eu quero que vocês levem quando vocês forem fazer a leitura. A história desse livro não é a história do Jean Valjean. A história desse livro é a história de miseráveis, de alma, de dinheiro, de espírito e de tudo que possa demandar grandeza. E a gente vê as pessoas dos mais diversos pontos de vista, nas mais diversas situações, dos mais diversos níveis sociais, e todas elas são um pouco miseráveis. E por mais que o foco aqui seja nos miseráveis mais pobres e não naqueles miseráveis de alma, eu acho que a gente tem muitos personagens aqui que são assim, e a representação dele com esse livro é muito boa. Então essa é a minha conclusão de ter lido Os Miseráveis. Sobre esse segundo volume, que é o volume que eu não conversei com vocês ainda, que a gente vai continuar acompanhando então no capítulo do Marius, no ato do Marius, que é o ato 4, a história dele e de como ele acabou conhecendo o Jean Valjean sem saber que ele é o Jean Valjean, e como ele conheceu a Cosette sem saber que Cosette era Cosette. E aquele livro termina no momento onde ele encontra, todo mundo meio se encontra ali, o Javert encontra o Jean Valjean de novo, mesmo sem saber que era o Jean Valjean, e aí vai seguir para um momento acelerado onde ele vai meio que perder contato com tudo isso. E eu achei interessante focar no Marius, porque focando no Marius a gente vai focar na Revolução. E esse período da França é um período muito importante, é um período que as cenas do filme são muito legais e a gente vai passar muito tempo nessa guerra civil que eles estão dentro de Paris, e eu acho muito legal. A história dele com a Cosette também é muito bonitinha, e quando eu adentrei no capítulo do Jean Valjean, que é quando as coisas começam a dar certo, ou a gente acha que as coisas vão começar a dar certo, eu me esqueci completamente de como acabava Os Miseráveis. E quando a coisa vai entrando para um caminho mais triste, logo no finalzinho do livro, quando faltam ali as suas 100, 150 páginas para o livro acabar, eu fiquei muito chateada porque eu tinha um sentimento muito bonito com relação aos Miseráveis da minha experiência com o filme. E eu tava tão triste que aquilo tava acontecendo, que a história tava indo por uma coisa ruim, que eu fiquei, nossa, será que é realmente assim que o livro termina? Não pode ser, porque senão eu não teria esse sentimento de olha a luz tintando. Eu não teria esse sentimento de apego com o filme que eu tava depositando no livro. E aí depois eu vi que realmente a coisa dava uma mudadinha ali no final e tal, e aí eu entendi o sentimento que eu mesma tinha. E essa é uma coisa muito legal que eu tenho, que eu não preciso me preocupar muito em sofrer com spoiler, porque eu meio me esqueço das coisas. Me esqueço e aí eu não importo. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, vou mudar completamente de assunto agora. Eu já sei tudo o que acontece no final de Esperança Parte 2. Eu não li Jogos Vorazes ainda, eu só vi os 3 filmes. E eu decidi que eu não vou ir ver o quarto filme antes de eu ler a trilogia. Que eu ganhei. Eu ganhei, olha aqui que lindo! Ganhei a edição internacional com as capas laminadas. Mas isso aí vai aparecer no vídeo do Book Haul, eu mostro pra vocês. Book Haul imenso vai ser, tá, mas mudei completamente de assunto. Eu não vou ver porque eu já recebi 1 milhão de spoilers, e aí... Mas assim, quando eu falei o livro, eu não vou me lembrar mais dos spoilers, e isso é uma coisa muito boa que eu tenho. Essa memória curta que eu tenho pra algumas coisas e que serve pra spoilers. Então mesmo eu já tendo assistido o filme, e eu já sabendo mais ou menos como é que é a história, isso não se apegou a mim no final, porque eu já tinha meio que esquecido o que acontecia. Apesar de eu lembrar de todo o contexto da história, eu já tinha esquecido quem era o Marius quando eu comecei a ler. E aí depois eu voltei e aí eu não me lembrava também que quem tinha vivido o Marius no filme foi o cara que viveu a teoria de tudo, o Stephen Hawking,
que ganhou o Oscar de melhor ator e que agora vai fazer Animais Fantásticos e Onde Habitam, da J.K. Rowling, a adaptação do livro. Então já fiquei mais feliz. Agora eu quero assistir de novo o filme musical com o Hugh Jackman, com a Anne Hathaway, com a Chloe, nunca me lembro o sobrenome dela, e com esse cara. Porque eu acho que é um baita filme. Eu lembro que quando eu assisti, eu achei um baita filme. E agora que eu me tô com a história completamente fresca na minha cabeça, eu tenho certeza que eu vou aproveitar ainda mais aquele filme, principalmente porque eu gosto muito de todos os atores envolvidos. Eu separei esse segundo livro aqui tem muitas questões muito legais, mas eu separei um trecho que define exatamente o que é a história, que diz assim: o livro que o leitor tem sob os olhos neste momento é do princípio ao fim, do seu conjunto e nos seus pormenores, sejam quais forem as intermitências, as exceções ou os desfalecimentos, a marcha do mal para o bem, do injusto para o justo, do falso para o verdadeiro, da noite para o dia, do apetite para a consciência, da podridão para a vida, da bestialidade para o dever, do inferno para o céu, do nada para o Deus, ponto de partida, a matéria, ponto de chegada, a alma. Hidra no princípio, anjo no fim. Talvez você não lendo, você não entenda o que isso quer dizer, mas você lendo, você vai entender que esse é um livro, como eu já falei 1 milhão de vezes e vou seguir repetindo, esse não é um livro sobre a história dos personagens principais, ele é um livro sobre uma coisa muito maior, que foi escrita, que é contada há 200 anos atrás, e que hoje ainda é tão hoje, sabe? Tantas coisas que a gente vive aqui, da miséria, da guerra, do caráter das pessoas, sabe? De como as pessoas se escondem. É muito do que a gente vive hoje ainda. E ter esse tipo de reflexão em cima da história é uma coisa muito legal e é uma coisa que eu gostaria que as pessoas fizessem mais. Livro, porque ele é um livro que vai falando sobre revolução, sobre guerra, sobre princípios, sobre por que lutar pelas coisas, sobre o que uma revolução pode causar, sobre a importância disso para a sociedade. E no momento que a gente está vivendo, que frase horrorosa que eu fiz, mas nesse momento que a gente está vivendo, isso é tão importante, porque a gente está vivendo um momento de revoluções. Mesmo que às vezes elas não passem das revoluções de cadeira, como a gente chama, que é aquela que a gente faz sentadinha na frente do Facebook, por exemplo, ou daquelas que a gente vai pra rua uma vez por ano e que não resolve mesmo que a gente vá pra rua, ou daquelas tantas revoluções que a gente vê as pessoas lá fora marchando, Marcha das Vadias, que tem aqui no Brasil, que tem no mundo todo, eu acho já. Essas pequenas revoluções um dia vão dar lugar a uma coisa muito maior. E ter um livro que fala disso, por mais que ele esteja falando de 1830, tá falando muito do dia que a gente tá vivendo hoje. Então todas as reflexões sobre a revolução, a sociedade, a importância disso, da luta, do debate, que estão presentes nesse livro, são válidas para os dias de hoje, e eu acho que é muito válido para todo mundo ler esse livro. Então, assim, eu concluí Os Miseráveis. Pra mim foi uma conquista, pra mim foi uma vitória. Eu sei que muita gente fraqueja na frente desse livro, e eu tive o prazer de ler Os Miseráveis, e mais do que ler Os Miseráveis, ter uma experiência muito legal lendo Os Miseráveis. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, apesar de eu saber que ele ficou grande. Espero que vocês tenham visto até aqui, e quando eu começar um novo projeto de leitura, eu venho contar pra vocês, então, como vai ser. Tive uma experiência muito legal, espero que as próximas leituras também sejam assim, espero que os próximos clássicos que eu pego também sejam assim. O próximo da lista é Crime e Castigo, que eu vou ler em dezembro ainda, mas esse eu só vou fazer vídeo depois, eu não vou fazer vídeo de acompanhamento de leitura, porque é um livro pequeno, teoricamente, 500 páginas é um livro pequeno, então espero que seja tão bom quanto foi pra mim a leitura de Os Miseráveis. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima!